Dá aí. É complicado e depois tem que ser. Então, quem fala tudo bem, as nossas conversas prosseguem desde ontem, são espaços curtos de debate, são 20 minutos e a todos os convidados pedimos um esforço de síntese, mas este lado mão na mão das entrevistas tem proporcionado belas surpresas e belos encontros e desencontros. Nós temos pedido, não raras vezes, ao nosso convidado entrevistado que faça entrevistador para lançar a primeira pergunta, mas já tinha antecipado. E, portanto, talvez o José Manuel Costa. Contei um bocadinho algumas coisas relacionadas com as parcerias com a Cinemateca e com a Comunidade Geográfica. Mas uma das coisas que me gostava mais de conversar era sobre o futuro. Porque acho que temos um mundo de questões a fazer e o meu repto era que nos pensasse connosco, que era uma questão excelente para pensar isso, propostas, no sentido do que é que se podia fazer na relação que hoje é completamente diferente, mas é absolutamente candente e necessária por causa das contaminações todas, das relações entre o cinema e os espaços de museus, as instalações e isso. Eu acho que nasce aí um mundo de propostas possíveis de acontecimentos a fazerem, saltando aqui a rua, não é? Portanto, ligando a Cinemateca à sociedade. E estava a dizer que isso podia ser feito, em particular nestes anos que vêm, ligando também à memória por causa do eco muito preciso do que aconteceu exatamente no século na relação entre o cinema e as artes, no tempo das vanguardas, e portanto o que é que estava a acontecer na primeira altura, primeira década em que o cinema estava a ser pensado como arte. Portanto, por um lado há aqui uma simetria, há um eco. Primeira década, primeira ideia. O primeiro a falar é exatamente um século, portanto, as primeiras hipóteses nascem a partir de 1908, mas enfim, este ano, em 2013, em 1913, 1914, 1915, havia, eu estava a dizer que todos os anos teriam que comemorar centenários de acontecimentos expressivos dessa relação emergente, não é? Só que hoje há um mundo de questões novas, onde eu disse que enfim, era outra conversa, mas parecia que há também imensos equívocos sobre a questão da passagem do cinema para o museu. Não é? Portanto, acho que há imensos equívocos, porque muita gente está a falar quase como se o cinema agora estivesse no museu, como se fosse a mesma coisa, mesmo quando são passagens feitas pelos grandes cineastas que fazem muitas instalações, mas aqui me parece que quando as fazem estão de facto num outro território, que eu penso que não é o cinema, mas que não pode ser hoje deixado de ser visto também como interrogação sobre o cinema e o século do cinema. Não é? Eu estava a dizer que o que me interessa mais é o futuro. É? Aqui, claro, nós falamos sobre o cinema. Tem alguma memória da relação desta casa com o cinema? Viu filmes aqui? Viu... Fizeram filmes antigos, de divulgação. Vamos lá ver. O gosto do grande mundo vai devagar. Às vezes é certo que uma surpresa, uma coisa inédita pode abandonar algumas opiniões, mas sempre que se está a falar de um século, meus amigos, em toda a imprensa divulga, mas também fecha, porque é um travão difícil de atravessar. É difícil. E por trás da imprensa, sobretudo com os tais 41, portanto, se faz sítios, que já custa a dizer, porque depois lá vem a grande desculpa. Não, mas é que todas habituam-se a estar caladas. Achar que não vale a pena. Não vale a pena fazer uma luta, às vezes, por uma questão de nada. Claro que se depende das pessoas, o caso se passou com ele, acha que é importantíssimo. Deve fazer uma revolução, porque ele não, naquele dia, tomou um café frio, não estava quente, isto é com pouca vergonha, por tudo e por nada. Até dizíamos, a culpa é de Salazar. Por ironia, dizer, o cara estava um dia, mas para a semana parece que vai estar mau dia, e qualquer dia eu passo escolha e passa um dia destas também, choque, a culpa é de passo escolha. Isto cria uma situação, em todo caso, que abre uma espécie de fronteira para uma coisa muito portuguesa, que é muito vital, que é um humor quase masoquista. Agora, o problema é que
Aquilo que chamamos cultura tem-se atrapalhado um bocadinho com a chamada cultura de massas. Porque, por exemplo, neste momento, o que não passar pela imprensa é como se não existisse. A gente vai ver as histórias típicas dos artistas que mais tarde acabamos por admirar e que geralmente foi um início extremamente penoso, cômico, ridículo. E depois também, já sei que há uma coisa que se preocupa sobre a vossa geração, a ideia de que a juventude, só por ser mais nova, traz coisas novas. Isso não é verdade. Mesmo na história da arte não é verdade. O Kandinsky que era mais velho que o Matisse. Isso é impensável. O Mondrian era mais velho que o Braque. O Paulo era mais velho que o Picasso. Todos eles, por assim dizer, entraram na lista depois, mas dentro de um certo entendimento da evolução da linguagem pictórica, eles passaram à frente. Mas há um bocadinho aquela ideia que é preciso abrir aos jovens. Esta sociedade é sempre abertíssima aos jovens. É preciso que eles queiram estar cá. Quando começa a haver, sobretudo a partir, nós até marcamos uma data, que reflete um bocadinho sobre isto, que é, por acaso, de 68, considerar, ou não, porque não tem nada a ver com o Marcelo Caetano, tem a ver com coisas meias secretas, de vendas particulares de obras de Almada Negreiros e não sei o quê. Mas há uma coisa que eu posso talvez sintetizar, é que a alta finança é uma máfia. E eles sabem tudo, uns dos outros. Nós é que não sabemos nada. Nem sabemos onde é o guichê de dinheiro. Não sabemos nada. E portanto, uma vez que se fez uma grande venda particular do Almada Negreiros, isso constou logo, e então foi uma festa. Depois o Almada Negreiros fez o favor de morrer em 70, o que faz sempre puxar à biografia, coitadinho, que não era bom, nós não o tratamos como merecia. É sempre a mesma história, como agora é sempre a mesma história que cada governante conta a história que contou o governante anterior. Nós não pensávamos que isto estava tão mal e, portanto, nós não podemos cumprir o que prometemos. E nós, mais ou menos cheios de boa vontade, acompanhamos as candidaturas políticas e de política cultural, agora é que vai ser. E uma das coisas que acontece quando vocês, é diferente, porque tem cabelos brancos como eu, aparece um problema na direção, às vezes os mais velhos fazem uma figuração um bocado chata. Isso já se tentou. Porque em 100 anos tentou-se tudo. Isso já se tentou. Vamos lá fazer isso. Vamos lá. Mas há aqui um tempo, um sentimento de tempo que é diferente de geração para geração. Quando se é novo, o tempo é muito lindo. Pedir a uma criança, espera para amanhã, e é possível, não aceita. Quando se pede um plano da sua idade, espera um ano. Um ano? Não posso perder um ano. Quando me põe a mim um artigo para daqui a 3 anos, eu fico aflito, com medo de não ter tempo. Vocês sabem que é assim, quer dizer, a uma certa idade a gente tem uma noção de tempo e do que é preciso fazer, que nem sempre corresponde às ansiedades geralmente justas, mas que eu gostaria de ver mais participação. Por exemplo, esta sociedade nunca esteve fechada aos jovens, pelo contrário. Sim, isso é uma marca. marca. No caso em que o PME se faz, eu até acho que é um excesso. Agora começa o velho a falar. Acho que é um excesso, não é por serem novos, não é isso, quer dizer. Isto é uma sociedade que não tem que responder ao que as escolas devem fazer. Mas como as escolas nem sempre fazem, então fazemos nós. Temos que fazer. Por exemplo, a escola de cinema foi feita por profissionais de cinema. Estavam fartos de fazer cinema e ainda hoje o som do cinema português, não é? Sabe isso melhor que eu. É que o cineasta tem boas ideias e a geração dos anos 60 foi brilhante, estamos a ver. Foi brilhante. Não fazendo cinema, faziam crítica. Quer dizer, há uma atividade comum que passa da crítica para o cinema e do cinema para as artes plásticas, porque é tudo a mesma massa humana. Mas houve, desculpa interromper, houve uma questão muito, muito interessante que colocou e que provavelmente é o cerne da reflexão que nos traz, e acho que é essencial. Não tanto a questão da sociedade estar aberta à nova juventude, mas o que disse da juventude querer vir para cá ou não. Ontem falou-se muito, houve gente mais nova, gente da nossa geração, e não só, que ficou muito esta questão de a ninguém interessa expor aqui. Houve várias pessoas que disseram isso, vários artistas e curadores. O Rui Mário não estava, mas isso foi uma tónica de algumas dessas intervenções.
como, no seu entender, que passou por tantas épocas desta sociedade, quer dizer, que teve uma programação de ruptura na Buchholz, quer dizer, que... Sim, eu já não é sociedade. Não, que o Rui Mário teve uma programação... ou seja, que teve esse impulso de ruptura e que o consumou, quer dizer. Como é que vê, hoje em dia, a possibilidade da criação desse apetite por esta instituição de públicos mais jovens? E com a juventude, não estou a dizer só a idade, como dizia bem, essa possibilidade de ruptura que o Rui Mário também ensinou no... Há talvez uma coisa nos estatutos que estão fartos de ser estudados para ser renovados, não há dúvida. Porque chegamos sempre à conclusão que não são os estatutos que impedem qualquer coisa, a não ser, no caso deste problema, uma norma de bom senso. É que não pode ir para a direção uma pessoa que não tenha sido sócio pelo menos durante um ano. E compreende-se, é para evitar o aventureirismo, que tem havido muito. Claro, e muitas Até tentativas... a atuação de atriz com a cinemateca. Eu aqui uma vez um artista que eu não vou citar, que não me interessa, mas é de grande categoria, mas é muito frenético, que queria, de repente, tomar conta da sociedade como diretor, isso é uma coisa que me espanta sempre. Já o Roberto Nobre, não é? Dizia que esses jovens dos anos 60 queriam todos ser almirantes. Não tenho ideia dessa piada. Queriam logo ser almirantes. Quer dizer, não sabiam nadar, mas já sabiam que iam-se conduzir um cruzador, que se assim um bocado admirado. E para evitar os aventureirismos e esses entusiasmos fugazes, que não serve uma direção como uma sociedade como esta, que tem sobretudo ter uma certa pertinácia e ter, evidentemente, uma intenção, uma finalidade, um objetivo, que não foi buscar a perspectiva, nunca fui de conselho técnico, era da direção propriamente dita. E, portanto, eu às vezes até dizia, por brincadeira, quando entro na sala da direção, critico a arte fica à porta. Porque não me compete a mim, por exemplo, uma massa associativa muito grande e que durante décadas sustentou esta casa sozinha. Isso é uma coisa curiosa. Esta casa raramente tem subsídios. Então, a fundo perdido, nenhum. Jamais, como diria o outro. Jamais. Nunca tive. Eu fico um bocado admirado, porque isto tudo e nada fala. Dinheiro à frente. Não sei o quê. E depois que entrar o dinheiro à frente começa a fazer chantagens. Eu digo que o governo gosta da subsídio à dependência. É ele que a criou. Ele é que criou a subsídio à dependência, porque assim pode fazer chantagem à vontade. Eles não têm que se queixar. Quero lembrar uma coisa paralela que acontecia quando um dia um ministro decidiu criar os conselhos científicos. Um bocadinho a contracorrente da Revolução, porque era preciso só doutorados mesmo, quer dizer, doutorados da velha guarda. E depois eles passaram a vida a queixar-se que tinham muito trabalho. Mas vocês ficaram muito contentes. Porque quando chega a altura de pôr a medalha, toda a gente dá o peito. Quando chega a altura de trabalhar, ninguém está para tirar o casaco. E a única coisa que eu posso fazer agora, a minha crítica é provocadora. Não é preciso dizer a uma criança, está quieto, melhor, temos que estar quieto, porque ela quer fazer coisas. E vai comer a batata frita que está na cozinha antes da hora de jantar. E quer fazer coisa. E a malta diz, perguntas-me tu, pá, o que é preciso fazer para atrair a juventude? Mas ela não tem vontade de fazer coisa. Sim, tem, mas não forçosamente aqui. Mas não forçosamente aqui. Essa é a grande questão. Essa é a questão que eu faço ao isso é um princípio genérico. Quer dizer, eu não me cabe a mim esse papel, mas aquilo que eu estou a transmitir, visto que não esteve cá ontem, não estou a fazer um falar, mas era importante, no meu entender, era importante que mais pessoas ligadas a esta instituição ouvissem os depoimentos. A impossibilidade, certamente não ouviram. Era importante porque é diferente ver as pessoas, estar com elas e ouvi-las. Mas não me cabe a mim dar opinião sobre esse assunto. Estou na qualidade de entrevistador. Agora, o que é facto é que o espaço da Sociedade Nacional de Belas Artes, pelos vistos, pelos depoimentos que ontem aqui nos trouxeram e por aquilo que nós sabemos, tornou-se um espaço absolutamente marginal, e marginal no pior dos sentidos, aos circuitos da arte contemporânea, do design, da arquitetura neste país. Agora falamos da arte contemporânea, que é aquilo em
Isso é uma constatação que todos nós temos, não é preciso ser muito perspicaz. E a questão que lhe coloco, justamente por ter colocado, não é, a dizer, mas porquê que isso acontece e como é que eventualmente quer dizer, isto depende de uma análise mais fina que ontem também foi feita e que já discutimos também, não é? Mas neste curto espaço de tempo era uma questão que provavelmente a resposta... Porque as escolas melhoraram um bocadinho. Já está muito autossuficiente. Mas antes, ainda me lembro do tempo, já que está a chamar à experiência de décadas, nos anos 50, um jovem com alguma vontade de vanguarda, quando lembrava da René Berta, da Descarga, etc., tinha vergonha de dizer cá fora que estava na Escola de Belas Artes. Isto era a grande diferença com o Porto, em que tudo o que se passa dizia só, é na escola. Eu lembro de encontrar um artista do Porto, que foi meu companheiro de bolsa, de coincidência, em Paris, em 63, e ele veio com as conversas de costume. Vocês em Lisboa não têm ideia do que se passa no Porto. Temos uma ideia mais simples, ou mais clara, do que a ideia que vocês têm do que se passa em Lisboa. É porque o fulano do Porto, eu acompanhava, vinha cá um Zé Rodrigues, e dizia, vou falar ao Artur Guzmão. Mas tens audiência? Não. Isto é impensável para um artista lisboeta. Vou falar com o Artur Guzmão, que candidato para Belas Artes da República. Isto era impensável. Quer dizer, dá a impressão que o facto do Parlamento ser aqui, a gente chega lá dentro e diz ao Vasco da Gama Fernandes, pode fazer favor, não sei o quê. Percebe? Não há nada disso que se passa, ao contrário. Ao passo que no Porto, diz-me assim, quer dizer, para mim, eu não vou ofender ninguém, porque Fernando José já está de acordo, para mim, o pintor do abstrato geométrico mais carismático é do Porto, é o Fernando Lenhas. Ele fez um ar de assim, é da escola. Isto para mim diz tudo, é da escola. E agora, já cá tivemos um membro que achava que só podias pôr aqui quem tivesse o diploma da escola. É claro que foi um assunto de 5 minutos, resolveu-se logo. Mas outros grupos, é que também os nossos corpos gerentes têm mata de gente. São 9 da direção, são 10 no Conselho Técnico, precisamente para ouvir várias opiniões. E há as opiniões, digamos, como esta, apesar de ser um homem extremamente ativo, foi imediatamente aniquilado, da pé na cabeça. Eu, quando comecei a fazer crítica de arte na exposição do Gulbenkian de 61, 62, protestei pelo facto do Landas não poder concorrer como arquiteto porque não tinha o diploma. Assim, mas aqui no concurso, quem vale. E se o Corbusier não era arquiteto, então vamos tirar da história da arquitetura. Quer dizer, estas coisas estão lentas. Assim. E o chamado prestígio é uma coisa difícil de construir. Quando de repente era preciso fazer qualquer coisa depois de 25 de abril, que não ia buscar outra vez a Escola de Belas Artes para dizer como é isso, mas vocês são responsáveis pela maior parte das esculturas retrógradas que estão neste país e agora vem para aqui dizer como é que deve ser. Nós temos que ter uma maneira nova. Claro. Portanto, o problema dos jovens não é tanto da idade, é de quem é que quer fazer coisas, quem é que está a proposta. A proposta é, deixa pôr a minha obra. Quer dizer, capaz de ser um pouco. Cinemateca tem propostas destas. Todos os dias. Todos os dias. Quando é que se passa um filme meu? Bom, essas coisas são lentas, mas o tempo é rápido. Infelizmente já chegamos ao termo da nossa entrevista. Mas só que eu não consigo ter poder de síntese, não. Mas já convidamos o espírito crítico das situações. Mas isso já não é. Mas isso é uma porque conquista. Essa constatação, desculpa lá que é uma constatação que está condenada a uma observação superficial. Qual questão? Essa, em 20 minutos, explica lá a situação. Não, quer dizer, isso depende, de facto, não só do poder de síntese, como de um formato para o qual nós convidamos as pessoas, porque é um formato que eu não diria que é superficial, mas é um formato
Pronto, tem que ser ao formato é que nos todo um texto, não é? As coisas vão... palavras, não é? Mas quer dizer, mas a pergunta era muito concreta e ela não foi respondida, apesar de tudo, presumo eu, não por incapacidade, mas porque é muito complexa. E porque os vários testemunhos que aqui estamos a ouvir não são concludentes, não são finais, mas são um contributo para uma conversa posterior. Quer dizer, aqui havia duas hipóteses. Ou falávamos com 4 pessoas, ou falávamos com 62, que foi a opção que fizemos, dentro desta ainda estava a começar. não, mas ainda não acabou completamente, até porque o convidamos a ficar para entrevistar o nosso próximo convidado, o Pedro Calapês. E agradecendo ao José Manuel Costa a presença. Eu não fico satisfeito. Bom, fazemos um curto intervalo.